pertence aos que vieram antes, está no ar Mais Preta, o podcast que faz a conexão entre as vivências pretas e a música preta feita no Brasil. E a partir dessas conexões, vem muitas histórias, vem muitas memórias. É isso que a gente quer, uma boa conversa com uma boa trilha, uma ótima trilha. Hoje o Mais Preta tenho o prazer de receber uma personalidade negra brasileira que eu sonho tanto em ter aqui faz muito tempo, desde a primeira temporada, e eu acho que vai ser muito especial esse nosso encontro. Acho não, eu tenho certeza. Recebam! Vamos receber com todas as energias, com todo o carinho, a nossa escritora brasileira, pensadora brasileira, Conceição Evaristo. Dona Conceição, bem-vinda ao Mais Preta. Obrigada e digo que o prazer é todo meu. Não é muito bom ter a Dona Conceição aqui com a gente, uma das maiores vozes na nossa literatura, mineira de Belo Horizonte, autora de romances, de contos, de poesia, uma escritora premiada pelo Jabuti, uma doutora também, essa escritora que transforma a vivência das mulheres negras, das nossas avós, das nossas mães, as nossas vivências em literatura, em lirismo, em poesia, em reflexão, uma pensadora também do Brasil que olha para esse nosso país a partir da nossa potência, mas também apontando ali onde estão os problemas do nosso racismo estrutural. É muito bom conversar com ela. Bom, ela tem título de intelectual do ano e ela vai ser... Aí eu vou fazer esses dois paralelos, né? A intelectual do ano e também um título importante que é ser homenageada no Carnaval. Eu acho que isso também é um título importante, não é? Ela vai ser homenageada no Carnaval de 2026, numa escola de tradição do Rio de Janeiro, a Império Serrano, que vai levar para a avenida o enredo Ponciá Evaristo, Flor do Mulundu. Olha que maravilha! Mais uma vez a literatura, a música se encontrando na avenida. Então a Conceição está aqui para falar de tudo isso e para falar das músicas pretas que ela escolheu para ajudar a contar a trajetória dela. Vamos começar com essa lista, Conceição. Foi difícil fazer essa lista? Que caminhos te levaram para essa lista que você fez aqui? Olha, não foi difícil fazer a lista, foi difícil deixar de incluir mais e mais canções. Mas não foi difícil, não. No fim, tive até de cortar algumas. Que bom. Se der tempo, a gente coloca as cortadas aí. Interessante como a música brasileira, né, tá muito ligada à literatura e à vida da gente, né, Dona Conceição? E como a música brasileira... Quer dizer, na verdade, a música, né, é uma palavra... Quer dizer, é uma palavra escrita, cantada e dançada. Porque por baixo da música tem a letra, né? Que pode nascer de uma forma oral e para muitos compositores nasce a letra, depois nasce a música. Ou tem uma música que pede um texto, né? Que pede uma palavra. Então... é muito bonito, embora eu não saiba cantar e eu não saiba dançar e eu não saiba compor uma música. Agora, bom, não sei se não sabe dançar. Estava vendo na rede social a senhora bem num palco ali dançando bastante, hein? Só tentativa. Mas o corpo é bom, porque o corpo, a gente mexer com o corpo também e pensando até, já trazendo uma das nossas pensadoras negras, as pensadoras negras, né? Tanto a Lélia Gonzalez quanto a Beatriz Nascimento falavam um pouco sobre isso, né? Sobre como essa cultura preta tá no nosso corpo, né? Dançar, cantar... também faz parte da nossa intelectualidade. Até porque não se pensa sem o corpo. Eu acho que por mais que você entre num processo de alheamento, você pode até se alhear do que está ao redor, mas você não sai do corpo para pensar. Então, é pensar com o corpo, né? É dizer com o corpo, é propor com o corpo. E é por isso, talvez, que o samba seja tão potente, né? Que a música para a vida preta seja tão potente, né? Sambar e resistir, sambar para viver, para pensar. Muita gente fala sobre isso, né?
Eu acho que a música, a dança, nos salvou, né? Eu acho que foi talvez o maior movimento de resistência, porque, segundo conta a história, o negro escravizado, ele apanhava, ele sofria, ele trabalhava, mas ele não deixava de cantar. Aliás, as canções de trabalho, né, as cantigas de trabalho estão aí, tanto aqui como nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que na diáspora toda, né? Claro. Cantar era uma maneira, cantar, dançar, era a maneira de resistir, era o remédio para o próprio corpo, né? Sim. Então, da sua lista, tem uma música que eu acho que combina com esse nosso assunto aqui, que é Não Vadeia, Clementina. Ah, sim. E ela responde, sou feita pra vadiar. Clementina. Fui feita pra vadiar. Não vadeia, Clementina. Fui feita pra vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Eu vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Gosto, assim, imensamente dessa música, que eu acho que ela traduz essa capacidade da gente, ou esse desejo da gente de romper com as próprias amarras, né? E quando vem a imagem de Clementina, uma mulher também que já vai fazer sucesso depois, acho que depois dos 60 anos, né? Uma mulher também que experimentou a vida inteira uma posição de subalternidade, uma mulher que deve ter sido cerceada, né? Porque também tem uma moral da classe média, eu digo isso muito a partir das experiências vividas com minha mãe e com a minha tia, quer dizer, tem uma moral da classe média, uma moral que as patroas impunham sobre as empregadas domésticas, se pudessem, dirigiam a vida íntima das empregadas, e aí esse conselho, né, não vadeia, Clementina, ou essa imposição, ou esse chamado de atenção, né? Não vadeia, Clementina, e Clementina responde, fui feita para vadiar, né? Para vadiar, para vadiar. É interessante essa questão que a senhora coloca desse cerceamento da vida íntima, porque é continuar reproduzindo a escravidão, né? É continuar reproduzindo a escravidão no âmbito mais íntimo da pessoa, né? Eu falo isso até, não sei se eu posso contar essa experiência. Pode aqui, contar entende? tudo. A minha mãe foi mãe solteira, né? O que chamam hoje de mãe solo. E ela teve 9 filhos, 4 meninas com pais diferentes. Depois ela conhece meu padrasto e tem 5 filhos com eles. Então, há um momento que minha mãe trabalhando em casa de família, sempre trabalhando em casa de família, o meu pai, que eu convivi muito pouco, era um homem casado. E aí, a mulher do meu pai descobre que a minha mãe tinha um caso com o marido dela. Então, ela vai lá na casa da patroa da minha mãe, vai lá no portão e faz um escândalo. Quando foi no final do mês, trabalhavam nessa mesma casa minha mãe e minha tia. Quando foi no final do mês, a patroa vem, paga minha mãe, paga minha tia e diz para minha tia, olha, você pode continuar trabalhando aqui, mas eu não quero que a sua irmã trabalhe aqui, porque aqui não é lugar de prostituta. Mas ela nem usou o termo prostituta. Né? Você sabe a designação popular, né? Aqui não é o caso aqui não, como é que fala? Aqui não trabalha prostituta. Você vê uma moral aí, né, cruel. Mas o lado mais eloquente, vou dizer, dessa história é que essa mesma senhora corria um burburinho que ela tinha um caso com o padre. Ah, que beleza, né? Entende? Então, essa moral também que a classe média, eu acho que essa música de Clementina pode simbolizar isso, né? Alguém dizendo para ela não vadeia Clementina, não precisava ser necessariamente a patroa, mas já era uma moral, né, incorporada
de uma moral cristã, né? Totalmente, de uma moral cristã. E essa música chega para você em que momento? Olha, essa música ela chega para mim quando eu já estou no Rio, depois dos anos 70, que eu fui prestar atenção. Entende? Em Clementina, Aliás, até Clementina, eu fui prestar atenção em Clementina na época do festival da canção, que ela se apresenta aí, que eu fui ver. Em que momento da sua vida você chega no Rio de Janeiro? E chega no Rio de Janeiro sonhando com o quê, Conceição? Olha, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu cheguei sonhando em ser professora. Esse desejo de ser professora, essa capacidade minha, né, de trazer quase que uma didática nata, né, esse gostar. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu fiz concurso para magistério, isso em 73. Aí passei no concurso para magistério, eu vim para fazer esse concurso, que em Minas não tinha concurso para professora, e eu fico aqui. Então, eu vim para o Rio de Janeiro para atuar na educação, para ser professora. Para começar a realizar o seu sonho de ir para a sala de aula. Isso. Que maravilha. E aí foi ser professora ali no começo, esse seu sonho, essa expectativa gerada, ela foi alcançada? Era isso que você queria? Ou, chegar na sala de aula e falou, nossa, diferente isso do que eu imaginei? Não, era isso que eu queria. Foi um momento também muito bonito na minha vida, porque eu chego aqui no Rio de Janeiro sem nada, literalmente sem nada. Minha família, que já era pobre, a gente passa a experimentar um estado maior de pobreza, porque minha família tinha mudado para a periferia de Belo Horizonte. A gente morava numa favela bem perto de Belo Horizonte, bem perto, e ali você tinha uma mobilidade de trabalho muito grande, né? Minha mãe descia para trabalhar nas casas de família, eu descia para fazer limpeza nas casas de professores, na maioria das vezes, minha tia também. Então, essa possibilidade de ir, voltar com trouxas de roupa, como era uma favela também perto de uma classe média alta, então até os restos você achava com mais facilidade. Com o desfavelamento, nós fomos para Contagem, que era uma área bem distante de Belo Horizonte, uma área de pessoas pobres. Então, não tinha essa facilidade. Então, tinha que descer para Belo Horizonte para vir trabalhar e coisa e tal. Então, eu venho para o Rio de Janeiro com essa responsabilidade também de ser aquela que ia ganhar mais e mandar o dinheiro para casa. Mas havia esse estado de eu ser professora, de eu dar aula. Então, se por um lado tinha todas as outras dificuldades, mas eu tinha certeza que eu estava realizando aquilo que eu queria realizar, né? Eu tinha feito normal em Belo Horizonte, o curso normal, e um ano depois eu vim para cá. Olha só. Eu tô aqui com uma outra grande dama da música brasileira da sua lista para a gente continuar a nossa conversa, que é a Dona Ivone Lara. Alguém me avisou. E eu acho bonito que a nossa conversa com a música, as coisas vão se ligando. E eu acho que tem aí uma coisa bonita nesse Alguém Me Avisou, da Dona Ivone. Mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Tem, né? É um conselho, porque se bem que eu vou conhecer essa música tempos depois, eu já estava no Rio de Janeiro, mas eu diria que Rio de Janeiro é uma cidade que me incorporou profundamente, até porque meu marido era carioca, minha filha é carioca,
mas eu sou mineira. Outro dia, conversando com uma amiga minha, ela falou: Conceição, você é tão mineira ainda, entende? A sua forma de falar, tudo você fala como se fosse um segredo, quase que espiando para os lados para saber se está sendo escutada. Então, eu vim de lá devagarinho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Adoro isso, é você espiar, né, assuntar por onde você está andando, né? Você sabe do acolhimento, sabe de tudo, mas é quase também como um pedir licença. Você não invade o terreno do outro, entende? Você não invade. Então, vai devagar. Tem uma sabedoria aí, né? Vai devagar. Eu sei que eu sou um tanto mineirinha, minha mãe é mineira e se chama Conceição. Ah, é? Nasceu no dia de Imaculada Conceição, foi batizada? Não, ela nasceu em dezembro. Ah, tá. Então é por toda isso. A devoção de Conceição, exatamente, né? Ela nasceu dia 25 de dezembro. Sim, de Deus, Natal. No dia do Natal. Coitada, ganha sempre só um presente. Olha aí, mãe, a gente falando da senhora aqui, ó, Dona Conceição aqui, com a Dona Conceição Evaristo. Esse jeito mineiro de ser é um jeito que a gente também encontra nas suas personagens, né? É claro. Sim. E a senhora falou do deslocamento, do seu deslocamento, e muitas famílias pretas, muitas famílias brasileiras vivem essa questão do deslocamento, de ir para um lugar pensando numa vida melhor, de trazer uma condição melhor para os seus, às vezes um deslocamento até forçado. Isso é uma marca para a gente, né, Dona Conceição? É uma marca, né? É uma marca, pode parecer até exagerado, mas eu acho que é uma experimentação de um certo exílio. E é um exílio que você vive na própria terra, né? E aí, se você amplia também, eu acho que a diáspora também, ela provoca um grande exílio, né? Quando os nossos antepassados saem de África pelo processo de colonização, saem não, né? São arrancados de África pelos processos de colonização e se exilam pelas Américas. E aí tem todo um trabalho de reconstrução da dignidade, da nossa cultura e coisa e tal. Então, esse êxodo interno no Brasil também é muito marcante, né? A gente vê, por exemplo, pessoas do Norte e Nordeste que vêm para as grandes cidades, vêm para o Rio de Janeiro, vêm para São Paulo, passam anos sem poder voltar. Porque a passagem é cara, quando querem voltar, querem levar alguma coisa. Às vezes, mãe que ficou por lá, avós, morrem e as pessoas nunca mais reencontram. O êxodo não é uma saída para fazer turismo. Fazer turismo é uma outra história. Hoje nós fazemos turismo, nós podemos fazer turismo, claro, né? Mas é uma espécie de exílio que você sofre num país que é teu também, que fala a tua mesma língua, mas que o pedacinho teu, o seu pedacinho de pertença, ficou para trás. Um pedaço, né? Ponciá, dentro da sua literatura, né, traz pra gente essa experiência desse exílio, dessa saudade. Traz dessa procura. A mãe dela, né, vem atrás dela para encontrar. E Ponciá traz esse exílio também, que é essa ancestralidade que fica em meio que diluída, mas sempre querendo se presentificar, né? Como depois se presentifica na subjetividade de Ponciá. E Ponciá tem a viagem de trem, né? As minhas primeiras viagens que eu faço para o Rio de Janeiro, tinha o trem Veracruz, né? Eu vinha de trem Veracruz, como vi muitas vezes também de carona, né? Porque eu sou de uma geração, nos anos 70, você podia tomar carona. Era um risco, mas não é um risco que hoje
se tem, né? Travessia do Milton Nascimento é bom pra gente continuar essa conversa, hein? Muito, muito. São novos nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Travessia, acho que quando Milton surge no Festival da Canção, eu já estava aqui no Rio, mas é uma música que me toca muito justamente esse movimento travessia. E toda vez que eu ia a Belo Horizonte, eu tenho um grande amigo, poeta e músico em Belo Horizonte, Valdemar Eusébio, e a gente tinha um círculo que ele cantava, as irmãs deles também eram meninas, como se diz, que tinham, né, essa arte no peito, né, essa arte da voz. E Valdemar também compõe, e aí a gente cantava muito. E uma das músicas que a gente cantava era a Travessia. Justamente eram, nos momentos que eu ia em Belo Horizonte, era no momento que eu estava novamente atravessando para o Rio, né? E Milton, que é carioca e se torna mineiro, né? E criado... Para mim, Milton é o exemplo do que é contido no mineiro e que explode. Do que é contido no mineiro e quando explode lá de dentro, né? Milton é uma pessoa que me encanta, e à medida que ele vai envelhecendo e que eu vou envelhecendo também, nós somos da mesma geração, e eu já tive a oportunidade de encontrar com ele 2 ou 3 vezes, então é como se fosse um caminhar juntos, ele num campo e eu no outro, mas o que tem nele de contido se explode em música, né? Eu acho que o que tem em mim de contido se explode em literatura. Eu gostei dessa imagem que a senhora deu aí, de vocês andando lado a lado. E Milton, para a sua geração, como é seu contemporâneo, é alguém que você sempre olhou e ele estava ali cantando sobre o que você estava vivendo. Eu falei de Travessia, mas tem Maria, tem o Cio da Terra, né? Que é belíssimo. Tem Morro Alto, né? Acho que é Morro Alto mesmo, a história dos 2 meninos. Um vira doutor, o outro continua na servidão, lá na fazenda, né? Quando ele canta também, aquela homenagem que ele faz a um dos Beatles, né, Lixo Ocidental, que, aliás, Lélia Gonzalez, eu fico sempre pensando, porque Lélia era uma pessoa muito ligada à música também, né? Gostava muito de Jorge Ben, que eu gosto também. Era flamenguista, pena que eu não sou, né? Qual é o time da senhora? Vasco. Ela e gosta Belo Horizonte, de sofrer, Cruzeiro. gente. E Belo Horizonte, Cruzeiro. Mas eu fico pensando que aquele texto de Lélia, e agora o lixo vai falar, como Lélia gostava muito também de música e de Milton, não sei quando ela escreve esse texto, se é depois ou antes da música, mas são textos que se aproximam, né? Eu sou da América do Sul, né? São textos, eu sou o lixo ocidental e Lélia, e agora o lixo vai falar. Ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Eu acho que são textos que se aproximam. Mesmo que não sei qual do texto foi criado primeiro, entende? Mas que eles dialogam sim. Tem esse pensamento, né? Uhum. Rosane Borges estava falando sobre esse texto, a jornalista, né? Que a senhora conhece também. E ela falando sobre a Carolina de Jesus. Sim, a Carolina, que é outra mineira,
Olha aí. Né? Que é outra mineira. Uma autora que eu fui ler na minha juventude, logo nos anos 60, logo depois, naquele momento que Carolina estourou, e que toda a minha família leu Carolina Maria de Jesus, né? Minha mãe, meus irmãos. E depois que minha mãe leu Carolina Maria de Jesus, minha mãe fez um diário, né? Que é um diário que eu pretendo... Ela nunca quis que publicasse, eu respeitei. E agora eu quero... Não é em desrespeito, até uma homenagem a ela, né? Cruzar os meus textos com os dela e o de Carolina, porque tem uma semelhança muito grande o diário da minha mãe com o diário de Carolina. Quando esse lixo vai falar, é essa mulher que está também se colocando. E eu acho que quando a senhora fala da trajetória da sua mãe, dos muitos filhos, né? Dessa mulher que está ali sobrevivendo para criar os filhos e que teve várias relações amorosas e que viveu também os prazeres do corpo, os seus prazeres. A Carolina dialoga muito também, com isso. Muito. E mantinha essa vida dela mais ou menos preservada. A Vera, essa filha dela, a Vera tem poucas lembranças do pai, porque ela era muito menina quando encontrava com o pai. E Carolina não cita o nome do pai da menina, pelo menos no quarto de despejo. Em casa de alvenaria também não. Há um momento que ela diz, vou pegar um dinheiro com o pai de Vera e coisa e tal, mas ela não fala. A única relação que ela fala é do cigano, né? Mas ela manteve, e que isso eu acho também bem interessante, a minha família mantém, as mulheres de minha família mantêm a vida íntima muito preservada. Não se sai falando a quatro ventos, não. Não se sai falando. Bom, primeiro tem uma mineirice. Isso. Mas também eu acho que é sintoma de algo aí. Sintoma do quê? Eu poderia também pensar que é um sintoma de uma moral cristã que está ali também, né, e que impede que as pessoas falem de sexo, né? É um assunto assim meio que reservado e, sei lá, uma certa inibição ou um certo desejo de autonomia. Mas não essa autonomia, porque eu penso muito isso, né? Porque quando a classe média, as mulheres brancas privilegiadas dizem, esse corpo é meu, eu faço dele o que quiser, inclusive a gravidez, a história da gravidez me pertence, e aí a gente luta pela descriminalização do aborto e coisa e tal. Eu vejo o nascimento muito distinto, esse discurso muito distinto para as mulheres negras e pobres, né? Porque a gente sabe que o corpo, quer dizer, se você parte do histórico da escravização, uma mulher escravizada, ela pode pensar que o corpo é dela, mas ela não exerce esse poder sobre o corpo. O corpo era do senhor, né? Uma mulher negra e pobre pode até ser que a mentalidade tenha mudado, mas a minha geração é uma geração que, quando as mulheres fazem aborto, elas não têm esse discurso que esse corpo é meu, eu fico grávida se eu quiser. O discurso delas é o seguinte: mais uma boca para eu alimentar, mais um filho que eu não vou dar conta. Então, esse discurso sobre a autonomia, sobre o domínio do corpo, é um discurso que nasce no seio de uma classe média branca e com o poder de gerir esse corpo. Claro. E com o poder de escolher se quer ter um filho ou não. As mulheres pobres, quando elas escolhem fazer um aborto, é porque ela sabe que vai ter mais um filho, mais uma dificuldade.
mais uma necessidade, mais uma boca para alimentar. Claro. Então... São pesos muito diferentes. São diferentes. Então, essa não verbalização da vida íntima das mulheres negras e pobres, eu não sei. Mas eu fico pensando também que é uma não verbalização para fora do grupo. Porque eu me lembro de minhas mães, de minhas tias, das vizinhas, segredando as intimidades. Eu ficava de ouvido atento. É claro. Ô, minha gente, ali, ó, quando elas estavam juntas... Eu me lembro falando dos homens. Sim, entende? Sim. Eu adoro na literatura da senhora, já tive a oportunidade de falar isso para a senhora também, quando a senhora lança a canção Pra Ninar Menino Grande, eu adoro ver aquelas mulheres falando sobre... Quer dizer, a narradora ajuda a gente a entrar nesses universos íntimos, mas tem essa sexualidade feminina, tem o desejo sendo, né, ali nas páginas. Isso é muito interessante. Eu acho que é um pouco dessa sua escuta também. Eu acho que nem é um pouco, eu acho que é muito mesmo dessa minha escuta. Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Eu me lembro que quando eu descobri que para a mulher engravidar ela tinha de transar com um homem, eu morava com a minha tia. Várias vezes eu saí da casa da minha tia e ficava na ponta dos pés olhando o movimento da minha... Ela nem sabe disso, Deus a tenha. Procurando ver algum movimento da minha mãe e de meu padrasto. Para entender como é que acontece. Entender o que acontece. E era uma curiosidade mesmo, não era nada, como é que fala? Eu não estava mal naquela situação, não. Então, eu tinha até uma certa euforia. E Maria Nova, né? Maria Nova, quando ela vê Negralírio, né? Ela fica imaginando, ela olha a boca de... Ela era muito menina, né? Ela olha a boca de Negralírio e fica imaginando... uma relação íntima, ela nem sabia, né? Mas ela dizia, ela nunca esqueceu a boca de Negralírio. Olha, e é bom que a gente tenha isso escrito, é bom que a gente tenha essas mulheres sentindo e pensando sobre isso. Nessa literatura que também tem tanto sofrimento, né? Uma trajetória tão sofrida de luta, resistência. Peraí, gente. A vida é complexa. A vida é complexa, não é só isso, né? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive. Maria, Maria é a gente, né? Maria, Maria. Nós estamos falando das mulheres aqui. É a gente. É preciso ter raça, é preciso ter gana, né? As mulheres racializadas somos nós, né? É a gente, né? O Milton, me desculpa se era segredo, não é? Mas essa música é uma música que está aí no centro, não sei quem é a letra, só sei que é o Milton. Somos nós. Para mim é um elogio, né, às mulheres negras. E se a gente estava falando de amor, vou trazer o Djavan. Nossa. Djavan, recentemente eu fui ao show dele. Fiquei toda metida, toda ostento mesmo, que quando eu cheguei já tinha um aviso que Djavan queria me conhecer e coisa e tal. Quando eu fui lá no camarim, Djavan me olha, ele fala, oi, Conceição. Eu falei, gente, a gente se conhece então desde criança, porque essa intimidade toda, Gosto muito de Djavan e tem um fato marcante que eu trabalhava à noite e minha filha ficava com o pai. E ele gostava muito de Djavan também. Então, para distraí-la à noite, tinha uma novela que tinha, me parece que é a música Oceano mesmo. Ele ficava imitando Djavan e isso marcou a vida de Ainá, né? Que é minha menina de 45 anos, né? Minha especial menina.
E ela cresceu gostando de Djavan e com essa imagem do pai e aí de Djavan. E eu tive a oportunidade de dizer isso para ele também. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz. Que linda essa história de Oceano e como ela tá marcada na sua vida, na vida da sua filha. E é algo que dá um acalanto para ela, eu imagino, né? Colocar o oceano para ela é um acalanto. Isso. Ai, Dona Conceição. E tem Amor Puro que você pôs aqui, que é um amor. Isso acaba com o nosso coração. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites. Agora, aonde o Djavan consegue e busca isso tudo, gente? Aonde? E é muito bom ver que ele está fazendo aí os shows, né? Outro dia eu fui a esse musical. Do Djavan. Eu fui ao musical também. Amei. Falei com os meninos, eu entrei tanto no clima do musical que pra mim eu tava no show do Djavan. É bom, né? E eu acho que não à toa esses musicais fazem tanto sucesso, Fazem tanto né? sucesso, né? Porque... Como foi o musical de Elza, que eu quero ir ver novamente. O musical de Gonzaguinha também foi muito bonito. É, porque né? a música é isso, é a vida da gente. É a senhora isso. lembrando da filha da senhora e, tipo, vem os olhos, marejados, é isso. Então, pronto, a Elza aqui, ó. Pois falando meu guri ainda. É, meu guri. Eu fico, assim, encabulada com a interpretação de Elza, meu guri. Porque no final parece que aquela mulher tá chorando. Eu sou muito emotiva, né? O que me salva é a literatura, porque é impossível guardar isso tudo, né? Se eu fizesse música, se eu dançasse, eu estaria bem. Como eu não faço nada disso, tenho que escrever. Mas Elza cantando Meu Guri, e ela tem uma das versões que ela diz o guri sou eu, ou eu sou o guri, qualquer coisa assim. É uma interpretação... É uma interpretação que não é interpretação. É vida, é verdade, né? É. Como aquela mulher assume essa história, como ela conta a história do meu guri, gente. Olha aí, ai o meu guri, olha aí, é o meu guri e ele chega estampado, manchete, retrato com vida nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa. E ela assume uma história que de alguma forma tá marcada na nossa estrutura, né? Do Brasil, né? Tá. Olhar para o Brasil, olhar para as mães pretas é olhar para o Brasil. É. E aí, eu acho que é essa que às vezes fica difícil da gente colocar, e isso tem muito a ver também com o que a gente pensa de escrevivência, é essa memória ancestral que a gente tem. Tá? E aí eu passo para um outro lugar, mas que é o mesmo lugar. Essa memória, e eu trago isso em Beco da Memória, a gente tem, mesmo sem saber, uma memória do banzo. Mesmo sem saber. Mesmo negando, nós estamos aí, tá. E quando Elza canta o Meu Guri, ela está cantando os nossos filhos. Ela está cantando um filho que podia ser dela. Aliás, ela perdeu um filho numa outra circunstância. Mas quem de nós
não entristece profundamente quando você sabe de um menino negro jogado na vala, quando você sabe de um menino negro também com uma arma na mão, de um menino negro vítima da violência ou provocando uma violência? Quem de nós não sofre? Vem algo muito profundo, né, na gente, não tem jeito. E eu acho que isso, de alguma forma, a senhora falou da literatura, né, que movimenta a senhora. A gente tem que encontrar algo que movimente isso, né, para que a gente consiga seguir, né? Seguir. A música também ajuda nisso. Só ajuda. Só ajuda. Olha aqui a gente chorando. Oh, meu Deus. Jorge Ben. Eu não vim aqui para isso, não. Não, então não vamos chorar. Vamos trazer o Jorge Ben. Tá bom, Jorge Ben. Jorge Ben, que é um chove-chuva. Jorge Ben com chove-chuva. Chove-chuva, chove sem parar. Chove-chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece a Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Do álbum Samba Esquema Novo. Também na década de 70, eu participava, antes da década de 70, acho que na década, porque eu me lembro que foi antes do golpe da ditadura. Eu participava de movimento operário e a gente saía das reuniões e tinha uma menina que tocava violão. E a gente ia para a casa dela, né, a gente jovem, em movimento operário, refletindo sobre as questões sociais do Brasil, mas não racial, pensando na questão operária. E a gente saía da reunião, ia para a casa dessa menina e cantávamos Jorge Ben. Jorge Ben estava começando o sucesso. Eu acho que foi 65, 66, porque eu me lembro que esse movimento operário, o Jockey Juventude Operária Católica, ele foi também abafado com a ditadura. Ah, sim. Então foi... E aí está o Jorge Ben cantando... Mais que nada. Mais que nada. Era nada. isso mesmo. Chove, chuva e mais que nada. Eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada. Um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. E aí eu conheço Jorge Ben nessa época para nunca mais desconhecer, né? E eram esses jovens que estavam discutindo essa situação do país, mas também estavam juntos para cantar. E também estavam juntos para cantar. Nossa, já vi um clipe, já vi um filme aí bonito, vocês reunidos, o violão, vocês cantando. Tem uma esperança aí, né? Tem uma esperança, tem uma resistência. E a juventude é muito bonita. Acho que a juventude é um momento na vida da gente que a gente crê que a gente vai mudar o mundo, né? Que a gente vai fazer transformações. E o que me deixa feliz é que eu hoje tenho 78 anos, né? E eu ainda tenho muito desse entusiasmo, eu ainda tenho muito dessa crença. Você consegue se conectar a essa Conceição ali? Isso, consigo. Que estava ligada a esses movimentos, que achava que ia mudar o mundo. Consigo. Agora, é interessante que você diz assim, a gente estava nesse movimento operário, mas ainda não tinha essa consciência racial. Não tinha. A gente discutia a questão operária, a questão das injustiças sociais. Foi interessante que passado anos, muitos anos depois, mas muitos anos depois, uns 40, uns 30 anos depois, eu encontro com esse pai, eu volto a ter contato com esse padre, e ele falou comigo, que não era mais padre, né? Michel Levin se tornou professor de filosofia na UFMG, e ele falou comigo: Conceição, engraçado, a maioria de vocês era negra,
jovens, mulheres e homens, e a gente não pensava na questão racial. Era só a questão operária. E nem nós militantes do movimento operário na época, católico, falávamos da questão racial. E quando é que veio a sua ligação? Quando essa chave se acontece? Olha, essa chave, ela vinha sendo preparada porque, como eu falo sempre, a primeira pessoa que me ensinou a teorizar sobre a questão racial foi o meu tio Oswaldo Catarino, que é pai da ministra Macaé. Eu cresci, até um dado momento ele morava num quartinho ao lado da minha mãe, né, eram irmãos, e o Catarino sempre falava da questão racial. Eu tenho a impressão que ele já sabia da negritude, do movimento de negritude acontecido em Paris. Então ele sempre falava que hoje tal, isso é uma personagem do Becos de Memória, Maria Nova vai trazer, mas eu nunca tinha pensado teoricamente sobre a questão. Quando eu venho para o Rio de Janeiro, apesar que lá eu frequentei chamava Movimento Negro Brasileiro, tinha a Associação José do Patrocínio, mas eu não tinha uma ideia muito formada, não. Quando eu venho para o Rio de Janeiro, é que essa discussão, esse modo de ver se solidificou mais. Porque eu acho que isso é a elite branca também trabalhando nessa alienação, né? Isso. Esse mito da democracia racial, muito difundida nos anos 60, 50. Agora, há também um momento em Belo Horizonte que foi fundamental, que foi quando eu descobri, não sei como, os Panteras Negras. Nos Estados Unidos. Em 71, eu comecei a usar Black Power. E 3 mulheres negras usavam Black Power em Belo Horizonte, inspirada em Angela Davis, né? Que era eu, a Ana Davis, não sei se você conhece a Ana Davis, aquela repórter negra. Olha só. Trabalhava na TV Tupi de Belo Horizonte. A Ana Davis começa a usar Black Power. E Zora, que era uma manequim negra, Zora e a irmã dela. Eram as 4 mulheres que nos anos 70 começaram a usar Black Power, influenciado por Angela Davis. Uau! Tive a oportunidade também de dizer isso para Angela Davis. A sua trajetória, você leva essa trajetória de uma forma tão linda, de como as coisas vão se desencadeando. E que bom que isso vai estar tudo na avenida agora. Pois é. Estou assim também feliz, muito feliz, mas feliz mesmo. Outro dia eu estava lá na escola, né, o dia de apresentação da sinopse para os compositores, eu falei, gente, eu já nasci imperiana e não sabia, né? E é muito bom perceber, né, ter essa certificação que a minha literatura transita pela academia, nos cursos de letras e pela academia do samba. Então, é um caminho muito diverso. E ir para a avenida, saber, né, que esse texto vira, né, que meu texto vira enredo, é voltar para o espaço que me inspira. Né, que as minhas personagens são personagens inspiradas pela vida cotidiana, por mulheres negras, por homens negros, por crianças. E a escola, uma escola de samba, é composta por tudo isso, né? A escola de samba são 1000 famílias que se entrelaçam ali, né? Então eu estou em casa, estou feliz, estou metida, estou numa ostentação com a Império Serrano. Mas, gente, a avenida é o lugar da ostentação. Então, pronto.
Tô que tô. E tá botando o dedinho ali ou não? Só tá observando de longe? Não, eu no dia da apresentação da sinopse, eu fiz questão de ir para os compositores, me conheceram, tive uma fala, vou levar minha obra para a escola, que eu até já deveria ter levado, não levei tempo. E estou disposta, o que eles precisarem de mim, né? Porque é uma homenagem que não tem agradecimento. Então, o que a escola precisar de mim, estou aí. E é bonito esse enredo, Ponciá Evaristo, porque eu acho que aí diz um pouco dessa escrevivência. É uma personagem sua muito forte, uma mineira, que tem a ver com a sua vida, mas também é ficcionalizada e tem a ver com a vida de muitas de nós. Flor do Mulungu, que é também um símbolo de resistência, né? E também diz respeito à sua releitura de Macabeia. De Macabeia, Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? Sim. O carnavalesco, o que faz o enredo, né? Ele teve uma leitura, porque ele consegue um enredo, ele traz várias personagens minhas que vão se cruzar na letra, vão se cruzar na avenida e marca, né, que quando ele traz Ponciá Evaristo, ele acaba me trazendo também, traz meu personagem e finaliza com Macabeia, né, que é essa personagem que eu não deixo morrer, né? Se ela morre no texto de Clarice, ela ressuscita, né? Ela revivifica no meu texto. E o carnaval é vida, né? A escola de samba é vida, o desfile é vida, né? É uma dinâmica que é uma dinâmica de vida, né? Ai, tá vendo aqui? A gente começa a falar de música, literatura, tá tudo junto. Que prazer ter você aqui, Conceição. Acabou já. Olha que pena, rápido. Eu queria falar de Summertime, de Nina Simone. Então fala. Que me marca. Oba! Então pronto. Olha só, a gente tá abrindo uma exceção aqui da Conceição Evaristo, porque a gente só fala de música preta brasileira. Mas eu vou dizer pra Conceição não falar de Nina Simone, você acha? Eu nunca. Então fale de Nina Simone. And the living so easy. We should jump in. And the cotton is high. Summertime, por que Summertime me marca tanto? Eu tinha 12 para 13 anos quando eu passei para a primeira série ginasial. Então, duas irmãs patroas, né, me pagam para eu ir junto com a empregada delas, que era uma menina, que era uma moça que elas criavam, pagam para eu ir no cinema. Então, foi a primeira vez que eu entro numa sala de cinema em Belo Horizonte, para ver a opereta Porgy and Bess. E uma das músicas é Summertime, que eu choro até hoje quando eu ouço Summertime. Então, é a primeira vez que eu entro numa sala de cinema e eu não sabia que tinha, não sabia nem o que era filme. E aí eu fico diante de uma tela, só artistas negros, né? Inclusive o Sidney Poitier fazia papel principal. Entende? Esqueci o nome da atriz. E tem a música Summertime. Jamais esqueci essa música. Porque isso também te tatuou, tá tatuado em você. Jamais não. Vamos para o inglês, então. Never. Never. Essa música caiu no meu esquecimento. E te emociona até hoje? Até hoje. Summertime. E para mim... E claro, como eu gosto de Nina Simone, eu já escutei Summertime com vários cantores, várias cantoras, mas volta e meia eu estou lá pedindo a Nina para cantar para mim Summertime. É para você se reconectar a essa menina. Isso. E essa emoção de descobrir algo novo e de se modificar, de ver que a gente pode, a partir assim, do nada, alguma coisa abrir na gente. Né? Como você faz com a gente, Dona Conceição. Que bom, fico feliz. Muito obrigada.
De nada. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Muito obrigada por essas memórias, por essas histórias. Dona Conceição Evaristo no Mais Preta, mais um episódio assim pra gente deliciar, mais um episódio para que a gente marque na história. É muito bom falar da nossa vida, é muito bom escrever, é muito bom ler, é muito bom cantar. Viva a arte brasileira, viva a Dona Conceição Evaristo. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada. O Mais Preta tá aqui pra isso, minha gente. Então não perca. Se eu fosse você, eu parava agora esse episódio e voltava lá no início. E aí, compartilha, mande aí pra quem você acha interessante. Vamos fazer essa história, circular. É sempre um prazer estar com vocês. Próxima semana tem Mais Preta, com mais música preta brasileira e mais música preta brasileira na vida da gente. Um beijo.